Buenos dias a todos também. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso Internacional de Direito Comparado de Propriedade Horizontal, realizado pela Agência Universo Condomínio e Grado Master, em parceria com a Universidade de Ciências Empresariais e Sociais, aqui de Buenos Aires, a UCES. É uma grande honra recebê-los aqui no auditório José Antônio Basso, na cidade de Buenos Aires, para um dia inteiro de muitas reflexões, debates, intercâmbios de experiências sobre os aspectos legais, administrativos e sociais, sobre os aspectos que trazem todo um tema relevante às nossas cidades, tribunais e ambientes acadêmicos, e, por que não, as nossas convenções como um todo. Este congresso foi idealizado para promover o diálogo internacional e também destacar as semelhanças e diferenças de sistemas jurídicos e contribuir também com a formação para profissionais comprometidos com a boa gestão, a equidade e a justiça condominial. Neste momento, para dar o início oficial ao nosso encontro, convidamos o nosso estimado, nosso queridíssimo, digníssimo vice-reitor de avaliação universitária e secretário de pós-graduação da UCES, José Flieger. Doutor José Flieger, salva de palmas para o nosso doutor José Flieger. Muito obrigado, muitas graças. Eu estou muito feliz de ter aqui tantos pesquisadores de Argentina e de Brasil. Eu tenho o prazer sempre de contar com os hermanos da República Federativa do Brasil, porque he sido bolsista da CAPES em estudos comparados de avaliação da qualidade de ensino superior. E a verdade que queria contar-lhes um pouco, brevemente, algo de UCES, mais allá da área de pós-graduação, porque a maioria de vocês conhece a aula do doutorado em Direito, he dado palestras para os estudantes, mas a UCES é uma universidade muito importante na Argentina. Então, brevemente, a UCES, apesar de que tem algo mais de 30 anos de história na Argentina como universidade particular, ha desenvolto uma tarefa muito grande porque se ha expandido em todo o território nacional. A diferença de las universidades no Brasil são estaduais ou federais, pertencem a estados. A Argentina também tem regiões, são originalmente a região metropolitana da Argentina es aquella en que nació la UCES. Mas la UCES ha trabajado mucho por el desenvolvimiento de Argentina, ha hecho convenio a red de trabajo con la universidad que yo acho, si bien yo soy egresado de UBA, Universidad de Buenos Aires, soy profesor de la UTN, Universidad Tecnológica Argentina, y ella está expandida en todo el territorio nacional. La UCES tem uma rede de colaboração porque a UTN é uma universidade de engenharias somente. Então, a UCES, para as demandas locais de diferentes estados da Argentina, oferece psicologia, direito, contadoria pública e demais carreiras que se necessitam para o desenvolvimento de cada região. Também a UCES que está, então, desde o norte, quase cerca da fronteira com o Brasil, mais ao sul, a parte mais setentrional da Argentina, Ushuaia, ou seja que a UCES está em todo o país. Mas a concentração de formação de pós-graduação se dá na Argentina porque a UCES tem um investimento muito potente em áreas de hibridação de educação superior. Temos mais de 300 aulas híbridas que vocês conhecem porque estão tomando com poblaciones que están presentes físicamente en aula con el docente y online en sus moradas o en su país cuando ellos lo pueden ingresar. Entonces, las posibilidades que abre el investimento, la dedicación a la educación de UCES para la integración regional, para el trabajo también con estudiantes de diferentes países como Ecuador, España,
a internacionalização que tem UCES de sua matrícula de pós-graduação é muito alta. Dicho isso, Brasil é um país muito importante para UCES, também para vocês que estão aqui, nossos estudantes do Brasil, e sempre desafia o tema do trabalho conjunto, que o Brasil tem um controle muito forte da educação superior, com o investimento que tem o Brasil sobre as empresas, a formação de profissionais, a formação de docentes do sistema universitário. Então, sempre temos um desafio que é oportuno comentar aos estudantes respeito de como desenvolvemos os estudos em relação a normativas que mudam constantemente, a CAPES, MEC no Brasil, para o reconhecimento dos estudos dos estudantes. Dicho isso, também o tema da integração regional é um desafio. Todos conhecemos que existe o Mercosul, mas de muito tempo tem idas e voltas à integração regional. Os homens passam, os povos se sostienen no tempo, e em minha experiência, desde 2004, 2005, que começamos a receber alunos do Brasil, hasta agora, hemos tenido muitos egresados. Tenho orgulho de falar de los premios Illuminis que damos aos graduados de trayectoria profissional e científica de Argentina, mas esses graduados incluyen uma grande quantidade de estudantes pós-graduados do Brasil, em áreas diferentes como criminologia, direito, psicologia. Então, a verdade, saúde pública. Então, a verdade é que nós venimos trabalhando uma parceria para a integração. A integração são coisas que fazem os povos, que fazem os pesquisadores. Os governos vão bem. O mundo hoje está complexo e temos que trabalhar para uma educação que permita integrar o povo, mais allá das circunstâncias e um momento histórico da política nacional. Então, a missão da universidade é formar parte dessa integração, garantir que os estudantes, sim, os estudantes têm responsabilidades particulares. Os estudantes estrangeiros vão ser avaliados por os jurados e a ciência argentina, por a UCES, que tem credenciado a CONEAU, que é a Agência da Calidade da Argentina, mas também vai ter que revalidar seus títulos em instituições do Brasil, porque a LDB assim lo plantea. Então, sempre cuente com nós, mas também você tem que tratar de trabalhar em conjunto com nós para lograr, junto com o grado master. O grado master, justamente, o Dr. Saim, que me planteou com muita audácia, muito talento, fazer esta união para desenvolver uma linha de pesquisa importante sobre o tema condominial, que é uma denominação de Brasil. Aqui estamos falando de outros términos que conhecem mais os colegas que são advogados, ¿sí? E que vão a palestrar hoje. Então, a integração de los problemas em países como a Argentina e Brasil, que são países hermanos e que é um desenvolvimento de uma economia global, é importante integrar os marcos jurídicos de ambos países. É uma contribuição importante para as futuras gerações. Então, a verdade, tenho o prazer, então, de inaugurar este primeiro congresso. Espero que haja muitos mais. E lhe cedo a palavra para isso ao Dr. Saim, aqui presente. Muito obrigado. Dando sequência à nossa programação, peço as considerações iniciais do advogado, militante e palestrante com mais de 20 anos de experiência atuante na advocacia e também representante da Grado Master, doutor Miguel Zain. Bom dia a todos os colegas, todos os irmãos brasileiros, argentinos. Hoje nós estamos aqui, sem dúvida, fazendo história. Estamos debatendo um grande direito
e eu estou um pouco até emocionado, porque eu estou realizando também um sonho de fazer com que nós definitivamente debatêssemos esse direito que assola grande parte da população dos municípios, da população dos estados, das federações e do mundo como um todo, que são as multipropriedades. No Brasil, eu sempre falo que nós temos uma lei que regulamentou, que a lei regulamenta, a Lei 4.591 de 1964, que até hoje, pasme, professor Rubens, é uma ilustre desconhecida para muitos dos operadores do direito. Nós temos que debater um pouco mais esse direito, nós temos que falar um pouco mais sobre esse direito, nós precisamos de juízes, né, da capacidade do naipe da doutora Azul, que hoje vai dar a sua palhinha para nós aqui também. Precisamos dessas pessoas, mas para isso nós precisamos debater esse grande direito. Então, tivemos essa ideia de fazer em conjunto com a UCES essa faculdade, o qual me honra muito, que abriu as portas ao meu amigo, meu irmão, meu eterno mestre, professor José Pigler, que também abriu, acreditou no nosso sonho, e hoje nós estamos aqui debatendo esse grande direito, internacionalizando ele, falando desse grande direito, trazendo à tona problemas. Vamos falar um pouco sobre a legislação comparada dos países, né, da Argentina, do Brasil, tratar um pouco dessa pesquisa também, para o que nós podemos melhorar para nós, dentro do nosso país, dentro do nosso meio ambiente. Temos professores hoje aqui da Colômbia também, da Venezuela, que irão também falar um pouco sobre esse direito, né? Precisamos debater esse direito, né? Os nossos colegas, que hoje eu vejo, aqui tem muitos colegas que são síndicos, que também estão participando, são desses debates aqui que provavelmente vai surgir ideia. Hoje nós temos uma luta lá no Brasil para regulamentar, por exemplo, a profissão de síndico. Será que existe necessidade realmente de nós regulamentarmos essa profissão? Ou será que nós podemos ver um pouco a legislação argentina quando ela trata o síndico como administrador, e nós tão somente mudarmos a nomenclatura no Brasil de síndico e passar então para ser o administrador, como é em outros países, e aí nós já termos fatalmente já a nossa profissão de síndico regulamentada como órgão fiscalizador dessa profissão? Então são esses debates, são essas questões que nós temos que refletir como pesquisadores e talvez alterar a nossa legislação. Por que não ver o que os outros países têm de melhor e também alterar a legislação? É óbvio que nós, lá no Brasil, provavelmente, vamos servir também de laboratório para os nossos irmãos, vizinhos também. Então, o grande debate é esse, né? Gostaria aqui também de saudar um ilustre jurista desconhecido, doutor Rubens, o grande Augusto Teixeira de Freitas, desconhecido no Brasil e muito honrado aqui na Argentina. O Código Argentino foi Augusto Teixeira de Freitas que fez esse código. A codificação civil, praticamente, da América do Sul, está toda ela baseada em cima do Código de Augusto Teixeira de Freitas. E nós pouco sabemos desse jurista brasileiro. No entanto, aqui na Argentina, ele é muito honrado, né? Foi muito honrado, até porque foi o autor da primeira Código Civil e Comercial argentino. Assim, sem demais delongas, gostaria de desejar boas-vindas a todos, né, os colegas que estão aqui, aos meus ilustres colegas, alunos da nossa Grado Master, né, daqui a pouco vamos passar a fazer a apresentação sobre o direito comparado, sobre os seus trabalhos. O nosso tempo é curto, eles até me questionaram, professor, gostaríamos de falar um pouco mais, mas nós estamos aqui fazendo muita gestão
do tempo, então será destinado aí em torno de 15 minutos para cada um vir aqui na frente e dar o seu recado. Um forte abraço a todos vocês que estão online, que nos deram a honra também de estarem assistindo a gente online. Muito obrigado a todos vocês pela credibilidade, ao meu amigo Rodrigo Carpá também, do Universo Condomínios, que lutou junto com a gente, a toda a sua equipe que está aqui, muito obrigado a vocês que trouxeram esses brasileiros aqui também, e, enfim, que tenhamos um bom congresso, que colhemos bons frutos desse debate hoje da propriedade horizontal. Um forte abraço a todos e tenhamos um bom congresso. Minuto, um recado agora do Dr. Miguel Zain, antes do início da apresentação. Foi uma falha fatal minha. Gostaria de registrar aqui a presença do nosso presidente da ANACOM, Dr. Márcio Espinto, que está nos dando a honra também de participar desse grande congresso, estar aqui nesse evento com a gente também. Isso demonstra o compromisso também da advocacia condominialista do Brasil, estar presente, sendo representado pelo nosso presidente. Seja bem-vindo também, presidente. Agora sim, vamos com a apresentação do primeiro grupo. Bom dia a todos. Eu sou o Leonardo Machado Tardino de Azevedo. Estamos aqui com Orlando ali na outra ponta, nosso colega, Orlando Segatti, e o doutor também aqui, Gustavo Camacho, que vai palestrar agora para vocês. Queria antecipar, e todos os outros grupos também já sabem disso, por questão de tempo, para que a fluidez da palestra fosse melhor, cada grupo elegeu um representante que irá palestrar. O nosso palestrante será aqui o Dr. Gustavo Camacho, acho que muitos já conhecem, né? Militante aí na área condominial também, né? Não apenas, mas também na área condominial, e que vai poder explicar para vocês um pouco desse início, né? Da legislação comparada dos países, e vai dar um introito interessante. Vou passar aqui a palavra para o nosso representante, Dr. Gustavo Camacho. Então, bom dia a todos. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, doutor Orlando Segatti, também por estarem comigo incumbidos nessa atividade. Quero, antes de mais nada, parabenizar o meu amigo, doutor Miguel Zain, pela realização desse congresso tão importante e também a presença de todos vocês. Bom, nós estruturamos a nossa pesquisa em 3 linhas específicas, uma vez que nós fizemos, aliás, a investigação a respeito da principiologia jurídica, não poderíamos deixar também de analisar as questões administrativas e questões urbanísticas que dão todo o subsídio que a legislação necessita. Porque primeiro os fatos acontecem e depois nós temos a legislação regulamentando toda essa estrutura social, uma vez que a vida acontece dentro das cidades, dentro dos condomínios especificamente, dentro das propriedades horizontais especificamente. Então, não teríamos como deixar de analisar a principiologia jurídica e, principalmente, no que diz respeito às questões urbanísticas. Quando nós falamos de urbanismo, nós analisamos um livro que se encontra até mesmo em domínio público, que é o livro da Cidade Antiga, do escritor Fustel de Coulanges. Inclusive, esse livro se encontra em domínio público, vocês até podem baixá-lo no Kindle ou até mesmo na internet. Este livro ele fala especificamente sobre como nasceram os princípios urbanísticos. E nós temos esses princípios nascidos na antiga Pérsia e que posteriormente foram aprimorados na Grécia, através das antigas cidades-estados, as polis, que não por acaso, naquela oportunidade, aconteciam justamente as ágoras, era onde os destinos das cidades eram definidos através de votação, assembleias tais quais nós conhecemos tanto no direito brasileiro quanto no direito aqui argentino. É a forma de decisão, é a forma de deliberação dos participantes daquela comunidade. Isso acontece até os dias de hoje, e quem se recorda no direito brasileiro, a pandemia foi um divisor de águas, porque nós tivemos a realização das assembleias em ambiente virtual. Isso foi tão questionado, porque há mais de 2.500 anos as assembleias aconteciam sempre da mesma forma. Dito isso, o modelo foi aperfeiçoado em Roma Antiga. E nós temos um grande expoente, também um livro importante, que não é um livro jurídico, mas um livro de arquitetura, urbanismo e engenharia. Se trata do Tratado de Arquitetura, de Vitrúvio. É um livro escrito em 84, 85 a.C. E ele traciona a respeito de 4 princípios. O princípio da durabilidade das cidades, das edificações,
o princípio da beleza e da harmonia das edificações das cidades, o princípio da saúde, todos os habitantes daquelas edificações e também das cidades e dos bairros, e o princípio da usabilidade. Cada edificação seria destinada para uma finalidade. Edificações para natureza comercial, edificações para natureza residencial, edificações governamentais, de órgãos públicos. Então, nós tínhamos essa distinção. E este material, ele posteriormente se perdeu com a queda do Império Romano, só dando um passo atrás. Em Roma Antiga, nós já tínhamos edificações prediais multifamiliares. Essas edificações, elas eram denominadas ínsulas, que eram basicamente cortiços. Nós tínhamos pessoas residindo em ambientes de copropriedade, mas não tínhamos necessariamente alguém que faria a gestão dessas edificações. Temos até figuras bastante interessantes nesse livro da Cidade Antiga. E em 476 d.C., esse modelo de cidades se perdeu no mundo ocidental. Somente recuperamos esse modelo em meados de 1400, no período do renascentismo, em regiões como Veneza, Florença, que foi o berço do renascentismo. Esse livro voltou a circular nesses ambientes. Não por acaso, Leonardo da Vinci tem aquela figura icônica que se trata do homem vitruviano, justamente por conta de Vitrúvio, tratando da proporção das formas, da beleza das formas, e as cidades passaram a ser concebidas dessa forma. Não por acaso também, no período napoleônico, na França, em meados de 1700, nós tínhamos o prefeito Guzmán em Paris, e também tínhamos o imperador Napoleão III, que foram as pessoas que revolucionaram o ambiente urbano de Paris, justamente com fundamento na obra de Vitrúvio, tratando de harmonizar as fachadas das edificações, as ruas largas, bem estruturadas, com um princípio urbanístico definido. Lá nós temos as figuras dos arrondissements, dos bairros em espiral. E cidades como Barcelona, que hoje, inclusive, Barcelona é o berço da arquitetura, levou em consideração esses princípios. A Argentina, aqui em Buenos Aires, também levou em consideração esses princípios. Se nós andarmos aqui pela Recoleta, principalmente, nós vamos ver que a arquitetura é muito próxima, com esse período da Belle Époque, lá em Paris, na França, onde aconteceu essa reurbanização, esse momento da reurbanização das cidades. Bom, tratado desse momento relacionado à arquitetura e à urbanização das cidades, vamos então começar a analisar as questões jurídicas incidentes. E não podemos deixar de tratar sobre a Revolução Francesa, que aconteceu no ano de 1789. E dali derivou o liberalismo econômico. Do liberalismo econômico, nós temos a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesse documento tão importante, nós definimos a propriedade privada como um dos principais elementos dentro de uma ordem social. Qual era o objetivo do liberalismo e da Revolução Francesa? Seccionar o Estado do particular, porque anteriormente o particular não poderia ter acesso ao direito de propriedade. E a partir do momento que nós passamos a ter o liberalismo econômico, o particular passou, aí sim, a ter direito ao acesso à propriedade como uma das bases principais do Estado liberal. Aqui na Argentina, o primeiro Código Civil, que o professor Miguel Zain mencionou anteriormente, ele é datado de 1869. E o Código Napoleônico, extremamente liberal, é datado de 1804. E houve uma inspiração muito grande pelo professor Miguel Teixeira de Freitas, quando consolidou essa legislação aqui na Argentina. Antes do Código Civil, nós tivemos, eu não me recordo a data exata, mas também a consolidação do Código Comercial, que não eram encampados na mesma legislação, eram leis distintas, que atualmente, na codificação de 2015, foi compilado. Então, nós temos atualmente o Código Civil e Comercial da Argentina. Não era o que acontecia na oportunidade. E lá em 1869, nós não tínhamos bem definida a figura das propriedades horizontais. Não tinham, aqui na Argentina, nós não temos condomínios, como nós temos no Brasil. Os condomínios aqui, eles são condomínios gerais, necessários e voluntários, que é aquele quando nós compramos bens em conjunto, ou então recebemos por vocação hereditária esses bens em conjunto. E para que possamos vendê-los, aliená-los, gravá-los, é necessário que todos os demais coproprietários eles estejam de acordo com esses gravames a serem impostos e também com a venda, com a locação, enfim, outros gravames que sejam impostos à propriedade privada, o que não acontece no Brasil, porque nós temos suponhamos uma tecnia técnica sobre a nomenclatura, porque no Brasil nós chamamos os
a propriedade horizontal como condomínios edilícios, o que não acontece aqui. Bom, dito isso, no Brasil, nosso primeiro Código Civil ele é datado de 1916 e também é um código napoleônico liberal, baseado no Código de 1804 da França. Também não fazíamos previsão específica à figura dos condomínios edilícios. Tínhamos tão somente os condomínios gerais. Temos que lembrar a condição do nosso país naquela oportunidade. O Brasil tinha mais de 90% da população residindo em ambientes rurais. Portanto, não havia a necessidade de modificação dos condomínios edilícios. Passamos a ter essa necessidade a partir do momento em que começou a acontecer um êxodo rural para as cidades, para ambientes urbanos já devidamente antropizados. Na Argentina aconteceu da mesma forma, principalmente aqui na cidade de Buenos Aires. Por isso que, em meados de 1948, aqui na Argentina, tivemos a edição da Lei 13.512, que passou a tratar de uma maneira incipiente sobre propriedades horizontais, criando a figura dos administradores. No Brasil, isso aconteceu um pouco mais cedo. Isso aconteceu em 1928, através de um decreto específico, que possibilitou a venda de frações ideais de uma mesma edificação sem a necessidade da anuência dos demais coproprietários. Então, temos uma similitude aqui de maneira específica. No Brasil, posteriormente, nós passamos a ter a Lei 4.591, que do artigo 1º até o artigo 27 trata a respeito de condomínios edilícios. E do artigo 28 em diante, versa sobre processo de incorporação imobiliária das edificações. Vejam aqui que interessante. Na Argentina, não existe a figura do incorporador imobiliário. Existe, então, somente o construtor. Lá, como nós funcionamos? Como é o fluxo de um processo de incorporação? O incorporador, ele compra o terreno, ele procura o arquiteto, vai até a Prefeitura Municipal, deposita o pedido de expedição do alvará de construção, o alvará sai, e ele elabora o memorial de incorporação com fundamento no artigo 32 da Lei 4.591. E daí, a partir desse momento, ele pode vender as unidades autônomas na planta, que, após isso, constrói-se, obtém-se o habite-se, e aí faz-se a assembleia de instalação. Antes disso, já aconteceu a instituição do condomínio edilício, por ato inter vivos. E um documento importantíssimo que nós temos desse memorial de incorporação é a Convenção do Condomínio, com fundamento nos artigos 1332 e 1334 do Código Civil, tratando de maneira específica a respeito de todos os elementos mínimos que uma convenção de condomínio deve ter. Importante também, nas duas codificações, tanto na brasileira quanto na argentina, o princípio da autonomia privada ele é fundamental. Mas nós temos, sobretudo, a pirâmide de Kelsen no centro da análise, porque nós temos a legislação hierarquicamente superior, que é a Constituição Federal, a legislação infraconstitucional, e aí, convenção de condomínio, aqui na Argentina são os regulamentos internos, e lá no Brasil é a convenção de condomínio, assembleias e regulamentos internos dos condomínios edilícios. Aqui na Argentina nós temos situações similares também. Regulamento interno que rege as normas administrativas e funcionais do condomínio, a assembleia também, e também os regulamentos internos que regem o cotidiano, são as normas programáticas de funcionamento do empreendimento, como horário de ruído, horário que a gente pode utilizar salão de festas. Isso acontece aqui na legislação local também. Diferentemente do que acontece no Brasil, a legislação argentina, muito embora tenha princípios muito similares, ela possibilita que as vendas das unidades autônomas elas aconteçam independentemente de incorporação imobiliária. Afinal de contas, não existe esse instituto aqui na Argentina. Então, quando se obtém o equivalente ao alvará de construção, é possível passar a vender essas unidades autônomas. Vende-se essas unidades autônomas e, inclusive, é interessante porque, após o processo construtivo, é possível que exista um pré-condomínio, sem a necessidade da instituição e da instalação desse condomínio, onde as pessoas passam a residir. Não existe ainda o registro do que aqui é o regulamento interno, no Brasil é a convenção de condomínio, mas já existe um pré-condomínio. Lá no Brasil nós também temos esse pré-condomínio, que acontece quando ocorre a venda das unidades autônomas em processo de incorporação imobiliária até o momento da instituição da instalação do condomínio. Mas aqui existe a possibilidade de viver no condomínio, de receber as chaves, ser emitido na posse do empreendimento. Então, é algo que acontece aqui que no Brasil acaba não ocorrendo. As pessoas podem viver no empreendimento e depois proceder à instituição do condomínio com registro do que aqui se denomina de regulamento interno e é o equivalente à nossa convenção de condomínio. Então,
Temos muitos pontos de similaridade. Os princípios são os mesmos, porque a origem normativa é baseada nos princípios liberais, atualmente neoliberais, mas temos alguns pontos que divergem, como é esse processo de incorporação imobiliária e da habitação, da ocupação e da constituição do condomínio edilício, que aqui é a propriedade horizontal. Vou passar a palavra aqui para o nosso colega Orlando, que vai proferir algumas palavras também. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Queria mais uma vez, em nome do nosso grupo, eu não poderia acrescentar mais nada ao brilhante exposição aí do Dr. Camacho. Agradecer a presença de todos, agradecer esse evento, a Agrado Masters, a UCES, registrar novamente a presença de vários amigos, síndicos, colegas da área condominial, vários rostos aqui, muito Amanda, Luiz Rocha, Denise, todos aqui, registrar a presença das autoridades, do Rubens Carmo Elias Filho, doutora Cristina Zucchi, Juan, Marcos Pinto, todos eles. Nós gostaríamos de agradecer esse evento, essa palestra, esse congresso, que muito agrega para o nosso direito condominial brasileiro e também para o argentino. Um evento inédito que vai, com certeza, ser aí pioneiro no mercado para todos nós. Muito obrigado, bom dia a todos. Aí esse foi o primeiro grupo dos grupos acadêmicos aqui do nosso congresso, e a seguir teremos grupo 2, né? Foi grupo 1, grupo 2, com toda a lógica, e este grupo trará uma análise sobre a constituição de condomínios e consórcios, destacando os procedimentos legais, os instrumentos jurídicos envolvidos e os aspectos que variam conforme a legislação de cada país. Também trará os pilares da propriedade condominial horizontal, neste caso, com um caráter, com viés essencial para garantir a segurança jurídica e organização desde o início da vida condominial. Portanto, chamo aqui à frente Maria Aparecida Souza, Daniel Henrique Costa Lima e Newton Roberto Servino. Uma salva de palmas para todos os alunos. Bom, quero agradecer a todos, dar o meu bom dia aqui também. Faço minhas palavras do nosso querido colega Orlando. Quero apenas justificar aqui a ausência da nossa colega Maria, que não pôde comparecer por razões aí de saúde, mas contribuiu, trabalhou e trouxe excelentes contribuições para a nossa apresentação. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Dr. Newton, que fará a exposição do nosso grupo. Muito bom dia a todos. Com os agradecimentos e homenagens ao Dr. José Filho, que, representando a USP, nos tem recebido com muito carinho e toda a estrutura que nos permite estar aqui participando dessa formação de doutorado. Algo que eu nos trouxe esse excelente momento, essa grande oportunidade, não só da formação, integrados no Argentina na doutorado, mas também a oportunidade de inaugurarmos esse congresso. Nós preparamos material que não vai dar. Conseguiu? A nossa matéria, com o desafio de tentar se aproximar um pouquinho do brilhantismo dos nossos colegas, a fluência do nosso amigo doutor Gustavo Camacho. Vamos falar um pouquinho sobre a situação entre o Brasil e a Argentina na instituição dos condomínios Brasil ou consórcios da Argentina. Nós observamos que, para nós, como os colegas já fizeram uma breve introdução, nós temos um instituto chamado Incorporação Imobiliária, que é da onde nasce, da onde se dá origem aos nossos condomínios. Nesse instituto, nós vemos uma grande valia, que é a exigência legal de que o empreendedor, ao fazer a implementação de um novo edifício, ele precisa cumprir rigorosos critérios, rigorosas etapas de documentação. O que iniciaria, ou inicia-se lá, com a certidão de viabilidade,
quando ele consulta a municipalidade, o que ele pode fazer naquele terreno, naquele espaço, mais quadros de área, memorial descritivo, minuta da convenção de condomínio, que é o que vai, ao final, regrar a vida do que aqueles ali usufruirão e habitarão. Quando nós olhamos para o processo da Argentina, procurar aqui na ordem que estava. O processo de incorporação imobiliária, ele ainda vem regrado, então, na legislação de 1964, como já bem colocado pelos colegas que nos antecederam, e, atualmente, em grande parte regrada na atuação do condomínio depois pós-edificado pelo Código Civil 2020. A legislação argentina, ela não tem essa figura da incorporação imobiliária. Ela vai nascer o que lá nós temos na certidão de viabilidade, aqui eles chamam de factibilidade. O município, a região onde se vai encontrar, ele dá autorização para que esse empreendedor possa ali fazer a edificação que pretende, porém não há todo aquele ritual que nós temos no Brasil, da incorporação imobiliária. Então, somente com essa certidão, com essa licença municipal, o empreendedor já pode começar a fazer as vendas. A garantia que a nossa legislação, no Instituto da Incorporação Imobiliária, traz ao adquirente, e que ele tenha certeza daquilo que vai ser feito, os compromissos e as responsabilidades, inclusive a responsabilização penal, se ele não cumprir ou se ele descumprir. Se ele fizer uma venda antes desse registro da incorporação no cartório de registro de imóveis, ele tem as consequências da responsabilidade penal. Aqui, esse instituto todo não existe. Toda essa garantia do adquirente, ela se dá por contrato. Meramente, o adquirente ele terá que se cuidar por si próprio das garantias que ele entenda necessário que ele veja que haja de se fazer. Seriam garantias particulares entre ele e o empreendedor, de uma forma visivelmente bastante diferente do que nós temos lá, então, nesse Instituto da Incorporação. A legislação que atende a esse aspecto aqui na Argentina é totalmente vinculada ao Código Civil e Comercial, como bem colocado pelos colegas, que é o código hoje unificado, Código Civil e Comercial, que rege toda essa matéria. Ao contrário, lá, quando nós estamos as duas matérias, a de 64, que ainda remanesce no Instituto da Incorporação Imobiliária, subsidiariamente em alguns pontos na área do condomínio pós-obra. Depois, mais adiante, o que observamos é que outro ponto que observamos que esses institutos trazem uma diferença importante é que, para nós, no condomínio no Brasil, ele não tem natureza jurídica, ele é considerado uma figura atípica. A Receita Federal concede o registro, concede a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, porém, como uma natureza atípica. O colega veio de corrigir aqui. É personalidade jurídica. Essa situação traz para nós alguns desafios, que é, por exemplo, quando ele vai adjudicar um imóvel ou adquirir um imóvel, há toda uma dificuldade em como se proceder a esse registro imobiliário, etc., porque se questiona a falta de personalidade jurídica do condomínio. Aqui na Argentina, a legislação já o trata com personalidade jurídica. Obviamente, com as diferenças de procedimentação, lá nós temos essa inscrição feita pela Receita Federal e aqui ela é feita pela municipalidade. Eu não sei se eu consigo pronunciar no espanhol qual é o nome dessa inscrição, né? Mas esse quit é o CNPJ, que para nós é lá, e ainda como figura típica, e aqui ele é reconhecido como personalidade jurídica. Uma outra diferença importante que observamos, e já
posto até pelo nosso mestre, doutor Zain, é que, para nós lá, nós temos o síndico, e é também uma figura um tanto bastante discutida e questionada hoje, que não seria a melhor forma ou melhor tratativa, melhor nomenclatura. Aqui, ele já é considerado como administrador, e essa função, ao contrário da nossa realidade, que não tem nenhuma normativa versando sobre a sindicatura, aqui ele é tratado como administrador e tem todo um ritual necessário a cumprir. Ele tem que ter certificação, ele tem que ter curso de formação e, mais do que isso, ele precisa fazer reciclagens periódicas para que ele consiga manter essa atividade regularmente. O poder público, inclusive, observa a atuação e, se ele não corresponder às obrigações, o poder público municipal pode cassar essa licença e ele ser impedido de continuar na atividade de administrador do condomínio, ou aqui, melhor dizendo, do consórcio. Então, temos ali outro ponto bastante importante. No momento, nós enxergamos que no Brasil a incorporação imobiliária nos traz um marco de proteção ao adquirente bastante interessante, que os nossos irmãos não possuem. Eles precisam se proteger de forma particular, individualizada. Porém, do outro lado, eles têm um ponto mais avançado que o nosso, que é nessa figura do síndico. Enquanto lá nós temos uma figura ainda toda informalizada, aqui eles já têm tudo isso bem regrado e bem estruturado, inclusive com a intervenção do poder público se algo não andar como necessário. A parte quando, para nós, encerra-se a incorporação imobiliária, e nesse momento o habite dá origem à instituição do condomínio. Condomínio pronto, o habite vai a cartório, com toda aquela documentação a mais, né, CNVs, etc., nasce a instituição do condomínio, transforma-se a minuta da convenção do condomínio na convenção propriamente e definitivamente estabelecida. Nessa Assembleia de Instituição, então, elege-se o síndico, aprova-se a previsão orçamentária e dali vai seguir caminho em cima daquela convenção que se transformou de minuta para o instituto final. Aqui na Argentina é chamada regulamento, e nesse regulamento é o que vai trazer para o convívio diário toda a história, todo o roteiro do que ele, direitos e deveres, do que se pode ou não agir nesse contexto. Com isso, a nossa conclusão é de que os dois princípios, e aí novamente reportando a introdução feita pelo nosso mestre Dr. Zain, de que podemos sim dar aos nossos amigos, aos nossos irmãos argentinos, alguma experiência que nos traz como garantia oferecida pela incorporação, e temos bastante a aproveitar dessa função ou dessa figura, dessa instituição do administrador já bem estruturada. Percebemos que há ganhos nessa parceria, há ganhos nessa estrutura de convivência dos dois países, porque ambas as legislações mostram ganhos e faltas, carências que podem ser aproveitadas de ambos os lados. É o que a gente imaginou, o que a gente percebeu e o que a gente coletou de ambas as legislações que nos fazem a essa matéria. Bom, nós queremos agradecer a atenção de todos, relembrar mais uma vez aqui a nossa amiga Maria, e agradecer e desejar a todos um bom congresso. Vamos à sequência, a programação aqui do nosso Congresso Internacional de Direito Comparado. No próximo painel, o grupo 3 discute a administração e a governança condominial, dois elementos fundamentais para a manutenção e a ordem de convivência e também de transparência nas estruturas horizontais. A partir de diferentes experiências e marcos regulatórios, são debatidos novos modelos de gestão. E é disso que iremos falar
neste painel. Portanto, convoco aqui à frente, no grupo 3, Júlio César Boing, Odalgir Sgarbi Júnior e Andréa Teixeira Gonçalves. Uma salva de palmas para os seus doutores que irão passar o seu artigo aqui à frente. Quero saudar todos os congressistas, as pessoas dos oradores, os participantes, ora aqui presentes. Quero dizer que é uma honra estar ladeada pelos ilustres colegas, doutor Sgarbi e doutor Júlio Boing, e agradecer a atenção de vocês. O nosso tema proposto vai trazer talvez uma grande inovação e, quiçá, uma esperança, né, para os desafios democráticos que enfrentamos nas assembleias. Eu espero que façam um bom proveito do nosso conteúdo. Bom dia a todos. Primeiro, uma grande honra estar aqui, ao lado de pessoas magníficas. Eu não iria falar, mas eu preciso fazer apenas uma retificação aqui, porque o nosso tema a gente acabou alterando, e até aproveitando a experiência do Dr. Júlio, que é um exímio constitucionalista, nós resolvemos tratar da constitucionalização da propriedade horizontal e os desafios democráticos nas assembleias condominiais. Portanto, só para fazer essa retificação, muito obrigado a todos. Eu passo a palavra para o meu amigo Júlio. Bom dia a todos. Os colegas, e nós fizemos esse trabalho diferenciado do panorama que nós estamos vendo nesse momento. Nós vislumbramos situações em que a Constituição deve ser aportada ao direito condominial. Digo isso porque, se nós pensarmos em direito condominial e propriedade horizontal, nós teremos que observar a existência de interfaces absolutamente dirigidas à cidadania, à democracia participativa e à propriedade. Essa é a estrutura do direito condominial. Essa é a visão que nós temos do direito condominial. Mas, vejamos, vamos abrir aqui uma espécie de provocação. No direito brasileiro, como nós podemos falar, projetar em situações de democracia, se lá é mais fácil nós obstarmos uma decisão coletiva do que conseguirmos validá-la? Onde está a democracia? Num dos sistemas que mais oferecem as características de um elemento constitucional. E por que eu falo elemento constitucional? Porque o condomínio ele tem a base do condomínio, seja lá como aqui, a base do condomínio é a propriedade. Muito bem, a propriedade ela é vista de uma forma em que ela perdeu a sua natureza privatista e veio com as cartas, e não digo somente a Carta do Brasil, da Argentina, mas também da Europa, a tendência é de prestar essa propriedade de uma função social. Ora, a partir desse instante em que nós temos a visão de uma função social da propriedade, nós levarmos esta perspectiva ao direito condominial, obviamente nós temos aqui o primeiro elemento para discernir a necessidade de aportarmos ao direito condominial princípios constitucionais. Mas por quê? Ora, se pensarmos a vida do condomínio, ela é, na verdade, microsociedades.
Os condomínios são microsociedades. E o que o Estado democrático regula? As macrosociedades. E quem regula o Estado de Direito? A Constituição. Então, nós não podemos mais falar de direito condominial sem que passemos a avaliar a Constituição e seus princípios. É necessário nós termos esta idealização de afastarmos do direito privado. Por quê? Vejam, o próprio direito condominial ele tem no seu microsistema todo um aparato jurídico que abraça praticamente quase todos os ramos do direito. Como pode, e aqui não é o momento de discutir isso, mas eu penso, e já debati isso com o professor Magnoni, é o momento, inclusive, de fazer do direito condominial uma disciplina própria, um ramo próprio. Por quê? Porque ele se afasta do direito de propriedade. Ele vai ao elemento, ele tem elementos de maior definição e de maior caracterização. Por quê? Porque ele abarca outras tantas disciplinas, outros ramos de direito. Muito bem. Mas nós temos, então, essa ideia desse microsistema jurídico que o direito condominial tem. E vejam só aqui uma questão muitíssimo interessante. A ideia da nossa legislação brasileira, quanto à característica privatista que tem, porque quando da realização de uma assembleia, o que mais se pede, o que mais se exige é o quê? A presencialidade. Vejam o quanto, e aqui já antecipo, e não a coletividade, a decisão coletiva. Então, o sistema privatista existente é absolutamente arraigado no direito condominial e que nós precisamos enfrentar de uma outra forma. E esta outra forma, sem dúvida alguma, é pela Constituição. Não há outro campo, não há outro limite. Por outro lado, vejam, a legislação da Argentina foi mais inteligente e preocupada com o sistema da coletividade. Por quê? Porque ela não preza a ideia da presencialidade como critério primeiro. Ela observa o quê? A publicização. Então, qual é a publicização? A pauta do direito argentino é chamar a todos os condôminos para comparecer. Se não compareceram, informar a todos os condôminos o que foi decidido. Ponto final. Está solucionado. Poxa, por que nós não pegamos isso e não transportamos isso para o nosso direito? Infelizmente não dá. Infelizmente não dá. E não dá por quê? Porque se trata de matéria de direito civil, cuja competência é da União, e aí nós precisamos do nosso Congresso Nacional. Então, nós temos aí que nos apegar àquilo que temos em mãos. E nós pensamos e concluímos que nós temos, sim, elementos disponíveis hoje para conseguir fazer com que as assembleias se pautem pelo coletivo e produzam algo em nome do condomínio, do interesse de todos. E como é que é isso? Basta nós entendermos que a convenção é o que é a constituição do condomínio. É ela que gera
todas as regras do direito ali existente. A nossa legislação, no artigo 1333, fala exatamente isso. A convenção será criada e valerá para todos os condôminos. Não vou aqui reproduzir o dispositivo. Ora, quando se diz que a convenção é uma regulamentação e que ela é para ser exercida para todos, inclusive os futuros, nós temos aqui uma Constituição. Muito bem. E essa Constituição, o nosso legislador, através, e aqui é muita atenção, porque através de um processo constitucional chamado de delegação de competência legislativa, o fez ao próprio condomínio, à Assembleia, que é o órgão formatador, que é o nosso órgão legislativo, nosso Congresso Nacional, e liberou a ele a possibilidade de, por autorização legal, por delegação do Código Civil, a dizer, a incluir na sua convenção o que os condôminos entenderem necessário, obviamente preservando princípios constitucionais. E mais, no artigo 1334, inciso 4º, ele diz a essencialidade da onde nós queremos chegar. Poderá, então, conter na convenção o quê? As sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. Esta é a regra que nos basta. Esta é a regra que nos basta. E como vamos fazer isso? Basta incluir na convenção condominial sanções pelo não comparecimento em assembleia. E aí, nós temos o quê? Mas como vamos fazer isso? É muito simples, respeite a Constituição, respeite a proporcionalidade, respeite a razoabilidade e, principalmente, respeite o devido processo legal. Ou seja, é necessário que se abra oportunidade para que as pessoas contestem a possibilidade de não terem comparecido por um evento que não conseguiu informar em momento oportuno. Pois bem, com isso, acredito que nós teríamos aí uma ideia plausível, constitucional, preservando algo que é da mais suprema importância, que é o Estado Democrático de Direito, dentro de um condomínio. E aqui eu deixo uma expressão, uma frase de reflexão no seguinte sentido. É irrefutável que o condomínio é a célula mínima da democracia. Se ele falhar, falhamos como sociedade. Obrigado. Muito obrigado pelo conteúdo compartilhado ao nosso grupo, que foi o terceiro grupo dessa manhã, de muito conhecimento, de muita troca de ideias e de conteúdos. Agora vamos ao grupo 4, que tratará a respeito de contribuições e sanções por inadimplência. Para dar continuidade à programação, traremos um tema que revela a importância da disciplina orçamentária e também da responsabilização no contexto da coletividade condominial. E para a apresentação desse artigo, convoco a doutora Carla Cristina Guedes Souza, a doutora Patrícia Cavalcante de Oliveira e também a doutora Nádia Graciela da Silva Correia. Uma salva de palmas para as doutoras
que estão já apostos para a apresentação. Muito bom dia a todos. É uma imensa satisfação, né, estar aqui rodeada de grandes nomes do nosso direito condominial e participar de uma bancada especialmente representada pelo Nordeste do Brasil, aqui pelas doutoras mulheres nordestinas afetadas, doutora Patrícia Pinheiro, doutora Carla Guedes. Gostaria de cumprimentar todos vocês que estão aqui presentes na pessoa do doutor Miguel Zain, grande idealizador desse evento, e vamos contribuir com o tema Contribuições e Sanções Condominiais. Será debatido pela doutora Carla, preparado com muito carinho e com todo o brilhantismo que é peculiar, né? Assim como foi dos colegas que nos antecederam. O tema Contribuições e Sanções Condominiais envolve, obviamente, a maior dor do condomínio, que é a inadimplência. Não há como gerir um condomínio sem recursos financeiros. E a inadimplência ela ocasiona impacto na saúde financeira e, obviamente, na desvalorização do imóvel. Então, o objetivo do trabalho é trazer as diferenças e as semelhanças que nós temos entre Brasil e Argentina em termos de legislação e em termos de condutas que trazem penalidades e que legitimam a aplicação dessas sanções a esses inadimplentes. Sem mais delongas, a doutora Carla, por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer e parabenizar o doutor Miguel Zain pela iniciativa, né? Muito feliz de ver essa plenária tão cheia, não imaginei, sinceramente, né? Mas isso prova que o direito condominial, ele cada vez mais tem trazido pessoas interessadas, pessoas comprometidas, né? Como bem dito nas palestras anteriores, né, o quanto precisamos de debruçar, né, sobre profissionais cada vez mais capacitados, quem de fato trabalha, quem de fato está ali no dia a dia, sabe o quanto às vezes é difícil esse trabalho e essa manutenção dessa propriedade coletiva e que precisa de cuidados. Então, nosso grupo vai falar sobre o pulmão do condomínio, que é a questão financeira, a questão que tanto angustia os síndicos, que tanto angustia os próprios moradores, proprietários, que muitas vezes, né, vê a sua propriedade sendo degradada e sendo desvalorizada pela ausência de comprometimento das pessoas que ali estão, né, e que muitas vezes vão para as assembleias, quando vão, muitas vezes apenas para vetar, para dificultar o trabalho. Pois é. Então, o nosso trabalho ele vai fazer um comparativo entre Brasil e Argentina no que tange às sanções. É um assunto que a gente sabe que 15 minutos não daria para a gente estar ali debatendo e discutindo, mas isso foi algo que me trouxe sempre me angustiou muito. Acredito que as sanções, ainda que tenhamos aí, né, a proposta do projeto de reformulação do Código Civil, acredito que precisamos ainda tratar essa questão da inadimplência de uma maneira mais severa e de uma maneira mais efetiva. Então, fazendo esse comparativo, nosso trabalho, para resumir, tanto o Brasil como a Argentina, as contribuições, elas têm a mesma natureza jurídica, que é a própria terreno, ou seja, ela, como todos sabem, ela acompanha o bem. Um outro ponto interessante que a gente percebeu é que, no Brasil, nós temos lá na legislação que, se não houver uma determinação ali na convenção, vai seguir aqueles 2%, 5%, né, salvo agora essa reforma. Aqui, a própria convenção ela pode fazer essa regulagem. E nos pareceu ser algo mais severo, mais livre, que os próprios condomínios, os próprios consórcios possam fazer essa legislação, possam fazer esse regramento. Um outro ponto importante, uma coisa também que me achou muito interessante, é que eles separam as cotas condominiais de ordinárias e extraordinárias, assim como no Brasil. Todavia, eles não fazem expressamente essa caracterização do que de fato é essa extraordinária. Só dizem que é algo que seja extra um rateio comum. Nós, na lei do inquilinato, ele fala lá do que se trata essas despesas extraordinárias. Então, me parece que aqui a coisa fica um pouquinho menos expressa.
Outro ponto importante é com relação ao fato de que essas inadimplências, elas também acompanham bem, mas aqui na Argentina, o proprietário ainda passa a responder após a venda do imóvel. Aí, então, se ele tem um débito que ultrapassa após a venda, após o leilão, o valor do débito, ele continua respondendo, mesmo que ele tenha perdido o imóvel. Né? Com outros bens. Ainda Outros se o bens. saldo arrecadado naquela arremate não for suficiente para quitar o débito condominial, outros bens que ele venha a construir, outros valores, serão utilizados para sanar a dívida, né? E que é algo que às vezes a gente não consegue, né? Lá no Brasil, nós perdemos, conseguimos aquele valor, o condomínio acaba ficando, se dando por satisfeito. Uma curiosidade aqui é que eles conseguem ter desconto diretamente em bancos, né? As expensas condominiais, em alguns bancos, a depender do banco que o condomínio emita o seu boleto, eles têm desconto de até 10% na taxa de rateio, coisa que no Brasil a gente não tem. Achei curioso porque, de fato, se há o rateio de despesa, então entende-se que aquilo é o necessário. Como que eu vou aplicar um desconto do que é necessário para manter aquele instituto funcionando? Então, aqui, alguns bancos virtuais, eles têm desconto quando fazem o pagamento das expensas condominiais. O que também nos chamou a atenção é que, apesar daqui não ter um processo de execução, como acontece, né, que em tese surgiu para que fosse mais sério dessa cobrança, mas pelo menos em Salvador não é isso que a gente percebe, aqui eles não demoram muito, não tem execução, é um processo de cobrança normal, todavia, eles têm uma celeridade, eles não têm aquela negociação que tenhamos de esperar 90 dias e que, ao meu ver, muitas vezes prejudica a coletividade por essa espera, porque o que a gente percebe na nossa realidade, enquanto gestores de condomínio, é que quando se trata de dívidas de condomínio, nos parece que temos a tendência de minimizar essa cobrança, né? O que não acontece com outras despesas que temos no nosso dia a dia. E aqui não existe essa tendência de fazer uma minimização dessas taxas. Juros e multas, como dito, ele fica na Argentina, ele pode tranquilamente ser regulado pela convenção. E aqui a gente trouxe um comparativo muito sistemático para que vocês possam atender. No Brasil, é o Código Civil, e tem o artigo 1331 a 1358. Na Argentina, é o Código Civil e Comercial. As multas chegam de 2%. Aqui pode variar muito com relação ao regulamento. Isso eu acho ótimo, acho isso ótimo. Tem o processo, no Brasil, é mais lento. Aqui a coisa flui de uma maneira mais célere. Né? E uma coisa que, para mim, eu achei muito bom. Nós temos lá uma sanção de uso de direito que é só o fato de não poder votar em assembleia, né? Não poder votar. Aqui não, eles têm a possibilidade de, dentro do regramento, colocar a restrição de direito de uso de espaços e de serviços não essenciais. Então, a gente... lógico. Então, no Brasil, nós não podemos impedir o uso, de repente, de um salão de festa, e aqui eles permitem, se isso estiver expressamente regrado na convenção do condomínio. Só, né? Então, o que nos parece, para concluir, o sistema argentino, apesar de ter algumas faltas de expressões, de determinações, ela é mais efetiva no que se refere às taxas condominiais. Então, essa é a nossa contribuição. Não sei se a Patrícia quer complementar. Bom dia a todos, eu sou Patrícia Pinheiro, sou bancada do Nordeste aqui, está por mim representando o estado do Piauí, onde aqui nós atuamos como advogadas condominialistas, mas aqui na UCES a gente está tendo a honra de pesquisar, de estudar. Na fala do professor Fingler, no início da abertura do evento, ele disse da honra dele de receber aqui pesquisadores. Nós, doutorandos, estamos hoje estudando a inadimplência condominial, as sanções cabíveis, fazendo um contraponto do direito brasileiro com o direito argentino,
e nos traz algumas similaridades e também alguns contrastes. Trouxemos aqui situações como a questão da natureza jurídica, de próprio terreno, há um destaque do Brasil com relação a ser um título executivo e viabilizar um processo judicial mais célere, a questão do uso das áreas comuns ou não uso das áreas comuns, que são restrições de direitos, que são contrapostos aqui no Brasil e na Argentina, enfim. Porém, diante da nossa realidade brasileira, que é a nossa reforma do Código que está em tramitação e com breve possibilidade de ser sancionado, nós temos aí a necessidade de continuar essa pesquisa, porque muito do que Carla e do que Nádia falaram aqui poderá mudar até o final do nosso doutorado. Então, a necessidade da pesquisa contínua dentro do nosso direito condominial é uma realidade, e com esse estudo que nós fizemos sobre inadimplência, comparando o direito da Argentina com o direito brasileiro, só nos dá a certeza da necessidade de nós, advogados condominialistas, continuarmos na pesquisa do direito, em especial do direito condominial. E eu parabenizo a todos os doutorandos que estão aqui hoje no Congresso, me sinto honrada em estar aqui na presença também de ilustres conferencistas nacionais e internacionais. Minha saudação ao professor Zain, pela Grado Master, professor Findlay, pela UCES, e o nosso presidente da ANACOM, professor Márcio. Então, aqui eu me sinto muito honrada, e essa bancada do Nordeste se despede, agradece a honra de ter vocês nos assistindo. Muito obrigado às doutoras que compartilharam mais este conteúdo com a gente, confundindo até o espanhol com o português, então, como nós outros aqui, mas tudo bem. Vamos dar sequência à programação agora com o último grupo acadêmico que irá expor o seu artigo aqui no púlpito do plenário, do plenário aqui da UCES. Vamos ao quinto grupo, o grupo este que falará a respeito de resoluções de conflitos. Aborda essa questão em ambientes condominiais, trazendo à tona também instrumentos jurídicos formais e alternativos que buscam preservar a harmonia e também a boa convivência entre os moradores e condôminos, também com a administração dos condomínios. E, portanto, para tratar a respeito deste assunto, eu chamo aqui os doutores Rogério Camelo, Stephanie Caterine Santos Góes e Yane Menezes Costa. Uma salva de palmas para os doutores que irão expor esse artigo no Congresso Internacional. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse primeiro Congresso Internacional de Direito Condominial Comparado. Mais uma bancada nordestina, de fato, o Nordeste vai dominar o país do grande ano, não vai dominar, né? Mais próximo. Agora. E o tema proposto para apresentar aqui para vocês é sobre mediação, arbitragem e conciliação na esfera condominial. E aí, para dissertar sobre esse assunto, eu passo a palavra para o Rogério também. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. Queria agradecer a presença de todos, na pessoa do querido Miguel Zain. Novamente, né, o Nordeste está aqui assumindo essa bancada. E foi uma satisfação saber que grande parte dos alunos, de fato, são do Nordeste, né? Um doutorado desse, de tanta magnitude, e que grande parte das pessoas que estão representadas pelo Nordeste, para mim, foi uma satisfação muito grande. Além disso, é uma satisfação muito grande também estar aqui compartilhando esse congresso com os maiores pensadores de direito condominial do Brasil. Então, de fato, isso é um evento que não tem precedentes e que certamente vai entrar aí na agenda anual. Bom, queria também agradecer àqueles que me precederam. Foi um prazer imenso entender essa questão relacionada ao Brasil e Argentina, né? Sempre interessante. E a nossa palestra também está relacionada a essa questão Brasil e Argentina, né? Vamos tratar das questões de resoluções alternativas de conflito no âmbito Brasil e Argentina. Então, dados do CNJ indicam que atualmente no Brasil existem mais de 380 milhões de processos tramitando. Então, naturalmente, é fácil deduzir que o
o que se entrega é um judiciário muito lento e pouco efetivo. Quais foram as formas que a gente tentou e vem tentando para diminuir isso? É utilizando formas alternativas de resolução, a exemplo do divórcio extrajudicial, inventário extrajudicial, mais recentemente a questão de busca e apreensão de bens móveis na esfera extrajudicial. E isso a gente iniciou em 2015 com a lei da mediação e com a alteração do Código de Processo Civil, tentando provocar as formas de resolução dos conflitos através da mediação. A mediação seria uma forma de trazer uma solução mais ágil e mais célere e mais eficiente. O que ocorre é que no Brasil a iniciativa é eminentemente pública. Já na Argentina, a iniciativa é tratada pelo ente privado. E aí eu trago algumas provocações, né? Se é pelo ente público no Brasil e o privado na Argentina, qual é o sistema que é mais eficiente? A Argentina, ela foi precursora na América Latina. Ela adotou a mediação como forma obrigatória de resolução de conflitos em 1995. Então, portanto, 20 anos antes da gente, a Argentina já tinha isso como forma obrigatória. E aí, naturalmente, há uma maturidade maior no sistema, né? Então, dados indicam que mais de 60% dos processos que poderiam ter desaguado no judiciário argentino são resolvidos na esfera extrajudicial, por conta dessa obrigatoriedade de, antes de resolver a proposta, propor uma ação no judiciário, necessariamente tem que passar por uma tentativa de resolução. E essa tentativa, como é realizada pelo ente privado, é realizada nos próprios escritórios de advocacia, por um advogado com, no mínimo, 3 anos de formação, como forma de tentativa de resolver. Se não resolver, aí sim, aí você tem um dos requisitos da ação, é a tentativa de conciliação extrajudicial. Então, mais de 60% dos processos deixam de desaguar no judiciário, e o tempo de tramitação, que era de 3 a 4 anos, passou para ser de 3 meses. Então, você veja que é um benefício considerável em relação à nossa realidade lá do Brasil. E aí, esses dados já geram uma provocação, né, para a gente, que são operadores, são a mente que está à frente e que vai provocar e tentar fazer mudanças. A gente que atua com conflitos em condomínios sabe que deduz, ou melhor, que grande parte dos nossos problemas poderiam ser resolvidos na esfera extrajudicial, porque os problemas em condomínios não são problemas de grande complexidade. Estamos tratando de direito disponível. Então, se a iniciativa da resolução fosse obrigatoriamente feita pela iniciativa privada, com certeza a gente teria uma solução mais rápida e mais eficiente. Para a arbitragem, aí é o oposto. O Brasil, na arbitragem, saiu na frente. A arbitragem na Argentina só passou a ser adotada em 2015. Então, logo, o Brasil tem mais maturidade. A Argentina também é signatária de alguns tratados, mas ainda paira com a questão da divisão do sistema judiciário da Argentina. Ainda há uma certa desconfiança do uso da arbitragem na Argentina, ao contrário do Brasil, que já tem uma maturidade maior. E mais especificamente, como a gente está tratando aqui de problemas relacionados a condomínio, eu deixo aqui somente essa provocação. Se, no final de contas, se a gente delegasse essas atribuições das tentativas de resolução dos conflitos no âmbito dos condomínios para a iniciativa privada, além de a gente ter
um excelente ganho de trabalho para nós profissionais, colegas advogados, que seria um requisito, talvez sendo os requisitos, essa mediação ser proposta por advogados, a gente também teria as soluções mais ágeis, né? Então, fica aqui essa provocação para a gente sair daqui já pensando em algo que desaguasse nesse tipo de solução. Isso era o que tinha aqui para apresentar a vocês e queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Eu queria passar aqui a palavra para a Stephanie, que ela vai dar uma palavra final. Bom dia a todos. Para mim também é uma satisfação enorme estarmos todos juntos aqui. No Nordeste a gente não cansa, né? Me perdoe as outras regiões, mas a gente é um povinho curioso e a gente sempre está sendo representado e representando. Complementando só a fala do Dr. Rogério, o sistema multiportas hoje ele vem realmente com uma tendência que não tem como a gente fugir. Inclusive, é da gente, enquanto operador de direito, conseguir passar, transmitir para o nosso cliente, que às vezes vem numa vontade litigiosa e a gente às vezes consegue, numa resolução extra, ser célere e eficiente. A gente sempre diz, eu sou mediadora também, quando a gente faz a declaração de abertura nas nossas sessões, a gente explica o processo das partes. Vocês precisam tomar conta e vocês mesmos podem pensar em soluções criativas. Porque a gente está como um intermediador, um instrumento realmente de resolução, mas o conflito é de vocês. Então, assim, quando a gente consegue absorver, tratar isso de uma maneira mais cautelosa, mediar e, de fato, resolver o conflito, que é esse todo o objetivo sempre que a gente tem, é resolver. Então, no condomínio, na esfera que a gente sabe que trata muito com o vizinho, pessoas que vão permanecer no local, é interessante que depois disso se gere uma harmonia e a gente consiga realmente trabalhar com daqui para frente. Houve esse problema, mas o que a gente consegue fazer daqui para frente para a gente permanecer numa boa convivência e gerarmos sempre o que a gente fala, né, no condomínio. Vamos viver em uma grande vizinhança harmônica, só com alguns ruidinhos de vez em quando. Era isso que a gente tinha para contribuir. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Agradeço e passo a palavra. Bom, pessoal, obrigado. Vou agora para a etapa final, né? Nós fomos o último grupo a fazer essa apresentação e eu vou devolver a palavra para o Muito obrigado. Esse foi o último, derradeiro painel dos grupos acadêmicos de alunos da Grado Master no nosso congresso. E agora, né, depois da entrega dos certificados, iremos todos os presentes aqui para uma breve pausa para o coffee break, uma excelente oportunidade para confraternizar, para trocar impressões e também, de certa maneira, recarregar as energias, né? Porque ontem também foi um dia bem intenso para quem chegou ontem, então realmente vamos fazer essa pausa, né, e retornaremos pontualmente daqui 20 minutos para a continuidade da nossa programação. Então, façam um bom proveito.